Bem-vindos mais uma vez ao nosso Resposta Católica. Nós gostaríamos de oferecer para você frequentemente esse podcast a respeito de dúvidas dos nossos internautas sobre a fé da Igreja Católica. E o título desse podcast ele é importante. Resposta Católica porque nós não gostaríamos de dar a você uma resposta qualquer. Não é a resposta do Padre Paulo. Eu gostaria sempre de basear as minhas respostas em documentos específicos da Igreja, especialmente no magistério do Papa, no magistério da Santa Sé, para que fique bem claro qual é a posição católica. E nesse podcast eu gostaria de responder a pergunta do Silvio. O Silvio faz uma pergunta um pouco nessa direção. Ele ouviu o nosso podcast a respeito do Espiritismo e ficou um pouco perplexo com a radicalidade da resposta. O Silvio me escreveu de forma bastante respeitosa. Ele se identifica, ele diz que ele não é católico, que na verdade ele não tem religião nenhuma, ele crê em Deus e acha que todas as religiões são válidas. Não é? Ele gosta de frequentar templos católicos, ou seja, construções, as igrejas católicas, especialmente quando elas estão vazias, porque ele acha que ali ele pode ter um momento de paz com Deus, etc. E isso é muito importante para ele. Então ele pergunta, Padre Paulo, não seria melhor que o senhor usasse a sua cultura para pregar a paz entre os homens e não ficar com essas posições radicais que parece que, de alguma forma, criam atritos entre as várias religiões? Bom, acho que a pergunta do Silvio merece respeito e merece a nossa resposta. E é o seguinte, Silvio, veja, gostaria de responder para você citando uma entrevista do Papa Bento XVI. Na verdade, uma entrevista do cardeal Ratzinger, que ele fez na época em que ainda não era Papa. Chama-se Sal da Terra. É um livro, não é, que está publicado no Brasil e o Papa responde às perguntas de um jornalista que era ateu naquela época. Ou seja, ele não era religioso, Peter Seewald. E depois dessa entrevista mexeu tanto com o jornalista que ele terminou se convertendo e se tornando católico. Muito bem, o Papa responde à pergunta do Peter Seewald que o interpela. Por que é que a Igreja não aceita uma posição um pouco mais aberta com relação ao pluralismo religioso? Afinal das contas, todas as religiões não são boas? O Papa responde, o cardeal Ratzinger responde, dizendo que simplesmente não é verdade que todas as religiões são boas. Não é verdade historicamente e não é verdade logicamente. Não é verdade historicamente porque existem religiões terríveis na história da humanidade. Religiões que matavam pessoas, que faziam sacrifícios humanos. Então é evidente que você não pode chegar a dizer que todas as religiões são boas. Uma religião que prega um Deus de amor, como o cristianismo, não está no mesmo nível de uma religião que oferece holocausto de pessoas para aplacar a ira de um Deus sangrento. Não é? Simplesmente as coisas não estão nesses termos. Historicamente, existem religiões que não somente não são boas. Hoje, nos estados modernos que pregam a liberdade religiosa, nós poderíamos dizer que é verdade. É uma cláusula pétrea da nossa Constituição, a liberdade religiosa. Porém, devemos compreender, há religiões que não deveriam existir. Quais religiões? As religiões exatamente que vão contra a humanidade, que pregam o ódio, que pregam o terrorismo, que pregam todo tipo de sacrifício humano, porque são religiões que desagregam e fazem mal à sociedade. Essas religiões não têm o direito de existir. Elas são uma religião que vai contra o próprio princípio da dignidade do ser humano. Muito bem, historicamente, não é verdade que todas as religiões são boas. E, logicamente, não pode ser verdade que todas as religiões sejam verdadeiras. Veja, aqui nós temos uma coisa bem específica. Nós católicos cremos que Jesus é o Filho de Deus que se fez homem. Se isso é verdade, existe uma coisa no catolicismo, vamos ampliar o espaço, existe uma coisa no cristianismo que nenhuma das outras religiões tem. Ou seja, olha para a religião muçulmana. Maomé é o profeta, mas ele não é Deus que se fez homem. Olha para o budismo. Buda
é o iluminado, mas ele não é Deus que se fez homem. Nem os próprios budistas alegam isso. Confúcio também, ele foi importante como líder religioso, mas ele não é Deus. Nós cristãos cremos em algo bem específico, ou seja, Deus entrou na história da humanidade e ele se fez carne. Ele nasceu em Belém, ele cresceu em Nazaré, ele morreu em Jerusalém. Isso é bem específico, bem real e concreto. Então, aqui nós nos colocamos diante de uma decisão importante. Aqui você tem uma encruzilhada. Silvio, não dá para você continuar reto. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. Ou Jesus é Deus e, portanto, todas as outras religiões estão num nível inferior ao cristianismo, porque Deus se fez homem em Jesus Cristo e não se fez homem em nenhuma dessas outras religiões. Ou então, o cristianismo é um charlatanismo de marca maior. É uma coisa inaceitável. Que esses cristãos continuem acreditando que aquele homem de Nazaré seja o Deus que se fez carne, que aquele homem de Nazaré seja a razão de ser do universo, porque é isso que nós cristãos cremos. Nós cristãos acreditamos verdadeiramente que os universos, os astros, as estrelas encontram sua razão de ser em Jesus. A razão da sua vida é Jesus. O sentido da sua vida é Jesus. As árvores, as plantas, as nuvens, a estratosfera, a lua, os astros, todos existem para Ele. Aquela criancinha frágil que nasceu em Belém é a razão de ser do universo, porque Ele é Deus. Para Ele nós fomos feitos. Isso quer dizer que eu não me pertenço. Ele é meu Senhor. Existe um senhorio de Cristo na minha vida. Então aqui nós nos encontramos diante de um bívio, de uma encruzilhada, uma realidade que nos coloca em duas direções bem diferentes, bem distintas. Porque as outras religiões, Silvio, ainda dá para você conciliá-las, no sentido que você diz assim, não, veja, as religiões afro-brasileiras, elas creem que existe uma força cósmica da comunicação que é Ogum. Já os romanos antigos acreditam que tem uma força cósmica de comunicação que é Mercúrio. Os gregos têm uma força cósmica da comunicação que é Hermes. Muito bem. Veja, tem alguma coisa em comum, dá para você costurar ali, dizer no fundo, estão todos dizendo as mesmas coisas. Dá para você colocar grandes blocos religiosos em sintonia e em harmonia. Mas nenhum destes blocos religiosos, nenhuma dessas religiões crê num Deus histórico feito homem, que viveu historicamente. Quando nós cristãos, nós católicos, no domingo, ficamos de pé na missa e dizemos, padeceu sob Pôncio Pilatos, nós estamos dizendo uma coisa bem específica. Pôncio Pilatos, personagem histórico, governador romano, numa data histórica, real e concreta. Jesus morreu na cruz debaixo do seu governo, ou seja, nós estamos inserindo Jesus na história humana geral. Estamos dizendo, veja, não é um mito, é real, é histórico. Então, Silvio, eu não vejo como nós podemos crer nesta verdade de fé e, ao mesmo tempo, dizer alegremente que todas as religiões são iguais. Não podemos dizer isso. Não faz sentido nenhum. Agora, uma coisa bem diferente é nós começarmos a instigar o ódio nas outras pessoas. Claro, o que eu estou propondo é que nós digamos claramente que a fé católica é uma. As religiões não são todas iguais. Nós católicos, exatamente porque somos católicos, achamos que estamos na verdade. E exatamente porque cremos nesta verdade, nós pregamos a verdade porque é uma caridade para com as pessoas. Dizer a verdade. Seria uma falta de caridade imensa nós termos a verdade, sabermos que Deus se fez homem e escondermos esse segredo
Porque se a gente contar para os outros isto, os outros vão ficar chateados, porque vai necessariamente dizer que a religião deles não é a verdadeira. Então, você está entendendo? Ninguém está pregando o ódio, mas também ninguém quer pregar um relativismo. Então, o que é que nós podemos dizer com relação a esta realidade da pregação católica? Nós, católicos, cremos que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e que este homem e Deus verdadeiro, ele continua vivo na história, num corpo concreto, chamado Igreja Católica. Essa Igreja Católica, ela é santa, ela é o corpo de Cristo. Infelizmente, ela tem membros pecadores que nem sempre fazem e se comportam como deveriam. No entanto, Jesus continua vivo na história e encarnado através da Igreja, no seu magistério, nos seus sacramentos. A Igreja Católica é, digamos assim, um grande mistério. Nós abrimos os olhos, olhamos ao redor e vemos o quê? Pecadores. Mas também vemos tantos santos, sacramentos santos, uma palavra santa. Nós vemos a graça de Deus agindo porque é o corpo de Cristo real e concreto na história. Essa é a nossa fé. Nós não podemos achar que as outras religiões são iguais, porque as outras religiões não são o corpo de Cristo na história da humanidade, o corpo de Cristo que redime a humanidade. Agora, não estamos pregando nenhuma guerra santa. Não estamos aqui iniciando uma espécie de cruzada para degolar os infiéis que não creiam na nossa fé. Nós católicos sabemos, e sabemos desde a época dos mártires, nas primeiras perseguições, que a fé católica não é algo pela qual nós queremos matar, mas, na verdade, a fé católica é algo pelo qual nós queremos morrer. Que Deus dê a você, meu querido internauta, o discernimento de encontrar a verdade, abraçá-la, amá-la e morrer por ela. Sim, porque Ele morreu por nós. Morramos também por Ele.